da amada igreja com a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor! Motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui para ser o canal de bênção, querido, que Deus vai usar esta noite para estar abençoando a sua vida. Eu gostaria que, sem mais delongas, que você abrisse a sua Bíblia junto comigo. Abra a sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu, aleluia, Mateus capítulo 8, versículo de número 3. Mateus capítulo 8, versículo de número 3. Primeiro dos Evangelhos. Vamos estar vendo o que Deus quer falar nesta noite. Quem quer ouvir Deus falar, diga amém. Quero agradecer a oportunidade, a confiança do pastor. Motivo de muita alegria que ele está aqui dividindo público com o pastor Zenaildo, conferencista, é quem nos trouxe aqui e o canal de bênção usado por Deus também para estar nos indicando a estar aqui com o pastor também. Amém? Eu tenho certeza que Deus tem vitória para você esta noite, viu? Meu primo Samuel, esse rapazinho que cantou aqui, ele é meu primo, está gravando o seu CD agora. Todos os hinos que ele cantou agora são hinos dele. Está terminando, falta um hino, e acho que essa semana já termina. Quando ele vir no congresso cantar, já está o CD todo completo. Amém? Quem encontrou, diga amém. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Olha o que diz. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Diga, ele disse: quero. Seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Diga, Jesus disse: quero. Coloca a sua mão no seu coração em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, fala comigo esta noite, mais uma vez, como o Senhor tem falado. Diga: Senhor, esta noite, no decorrer desta campanha, desta tenda, eu irei receber a minha vitória. Podem tomar os seus assentos em nome de Jesus, mas que você continue adorando e glorificando aquele que vive para todo sempre. Amados, no decorrer da semana estivemos ali em Goianésia, cidade que eu gostei muito, maravilhosíssima. Estivemos ali, participamos, ou melhor, sendo co-participantes de um congresso ali, ajudamos ali, ou melhor, estivemos participando ali, tiveram vários cantores ali. E sair dali mais do que abençoado, querido. Tenho certeza que Deus, quando Ele faz uma obra, Ele sempre tem algo a realizar nas vidas dos seus filhos. Amados, o versículo pelo qual nós lemos, o Mateus capítulo 8, versículo 3, ele registra em 3 dos evangelhos a cura, ou melhor, a purificação de um leproso. Não quero aqui usar a tipologia, ou seja, aqui do pecado. Diz que a lepra é a tipologia do pecado, ou seja, é a tipologia do pecado que separa o homem de Deus. Não quero aqui entrar nessa parte doutrinária. O que eu quero aqui é que você entenda e que você observe que neste texto, pelo menos 3 milagres, que 2 está oculto e pelo qual nós não percebemos. E eu gostaria de aqui falar desses 2 milagres que estão ocultos e que nós não conseguimos perceber ele, porque ele está em oculto, ou porque até a lei ela nos esconde esse milagre, e a Bíblia ela não tinha que detalhar muitas coisas, porque até a própria palavra de Deus ela é enfática em dizer que se tivéssemos que, ou se tivessem que escrever tudo o que aconteceu, que vários homens de Deus, que várias mulheres de Deus viveram, não haveria papel suficiente na terra para que pudesse expressar ou estar relatando aquilo que houve no tempo
que Jesus esteve na terra ou até da época de Abraão. Entenda, esse milagre aqui, querido, que Jesus fez, há uma série de fatos interessantes nele, porque este homem leproso, pelo qual Mateus relata, é o mesmo leproso do capítulo 5, ou seja, de Lucas, ou que antecede após chegar no versículo do capítulo 5 de Lucas. Só que Lucas, ele trata esse leproso de uma maneira diferente. Lucas, ele diz que o homem está cheio de lepra. Lucas, ele não diz que o homem é apenas um leproso, pastor Zenaildo, mas ele diz que o homem está cheio de lepra. Diga, ele estava cheio de lepra. Mas uma coisa que me chama a atenção é que esse homem, ele tinha vários motivos para não se aproximar de Jesus. Há uma espécie de lazareto. Lazareto é um local onde os leprosos são guardados. Cerca de 40 leprosos eram guardados dentro desse local, onde somente lá seria guardado e seria um local reservado somente para quem era leproso. O leproso, ele não tinha liberdade de andar dentro da cidade. O leproso, ele tinha um único direito: de permanecer longe de todo o povo. Era a própria lei que diz isso. Levítico capítulo 13 e capítulo 14. Se você observar nos versículos de Levítico, você vai encontrar vários tipos de lepra no próprio capítulo 13, relatando sobre esses tipos de lepra. Mas o que me chama a atenção é que quando esse homem, ele procura, ele sabe que Jesus, ele procura saber de Jesus, e ele recebe a informação de que Jesus já havia feito grandes milagres, que Jesus podia mudar a vida dele. Havia na lei algo que impedia, isso era a autoridade de Deus, isso era a lei de Deus, impedia ele de se aproximar de qualquer um da sociedade, vinha de Deus, e Moisés colocava a lei e o povo tinha que obedecer. O homem era impedido até de Deus de ser abençoado, mas quem poderia quebrar ou talvez mudar algo que Deus havia determinado? Quem poderia mudar? Quem é que pode mudar algo que somente Deus ou que Deus determinou contra a vida daquela pessoa? Levítico diz que esse homem não tinha direito dentro da sua casa. Os próprios da sua casa consideravam impuro. A lepra, ela não era uma doença. Diga, não era uma doença. A lepra não é uma doença. Não eram os médicos que poderiam curar a lepra que esse homem tinha, porque a lepra, ela era algo que necessitava de uma purificação. Agora entenda, como já disse, não vou entrar na parte que fala sobre o pecado, na tipologia do pecado, não. Eu quero que você entenda como o teu Deus, ele é poderoso para fazer o milagre acontecer na sua vida. Quando nós conhecemos e entendemos que Deus, ele tem poder para entrar onde ninguém entende, para fazer aquilo que ninguém pode fazer, quando nós entendemos que Deus, ele pode quebrar os limites até da lei, nós recebemos o nosso milagre, porque nós, servos de Deus, vivemos, querido, através de fé, e é a minha e a tua fé que faz o milagre acontecer na sua vida. Havia a lei que impedia ele de chegar até Jesus, mas a Bíblia diz que quando ele vê o mestre, quando ele vê, quem diz isso é Lucas. Eu gosto de ler o livro de Lucas acerca que ele fala do homem cheio de lepra. Entenda, um homem cheio de lepra, você já observou quando você enche um copo com água, que você faz com que ele transporte? Ele está cheio, não tem como colocar mais água, porque ele está totalmente cheio.
lepras da época era contagiosa nos dias que nós vivemos hoje. A lepra é a hanseníase, ou seja, entenda uma coisa, aqueles 10 leprosos que invadiam a cidade, eles tinham que viver fugindo. A lepra que Uzias teve, a lepra que Geazi teve e a lepra que Miriam teve é uma lepra totalmente diferente da lepra desse homem aqui, ou melhor dizendo, é uma lepra semelhante a desse homem. A lepra que eles tiveram era a lepra decorrida do pecado, mas de algo mandado por Deus. Eles foram, ou seja, então tinha vários tipos de lepra naquela época, entenda. E a Bíblia diz, querido, que quando ele sabe, como falei para você, a Bíblia diz que ele procura um meio de se aproximar de Jesus. Mas como agora ele vai se aproximar de Jesus? Como ele vai encostar perto de Jesus sem que ninguém perceba? Porque onde quer